Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo. Hoje o estudo tá demais, tá muito bom, viu? Vamos ver sobre Jesus, a origem e a história da Bíblia, ou a Bíblia como história real. Quem é Deus? Algumas qualificações dele colocaremos a seguir para nos ajudar a entender o assunto de hoje. De onde e de quem veio a Bíblia? Deus é acima de tudo, o Criador e que mantém todas as coisas, isto é, o universo. E o universo é grande. Os cientistas acreditam que o diâmetro do universo observável é, na verdade, de mais ou menos 93 bilhões de anos-luz, aproximadamente. Isso se refere ao que se consegue ver. Mas quanto mais existe além do atualmente observável? Boa pergunta, né? Alguns estudiosos defendem a ideia de que o universo seja infinito em tamanho. Isto quer dizer, ele não tem fronteiras, coisa impossível de se imaginar. Pois bem, Deus criou tudo isso e faz com que tudo funcione bem e continue existindo. Nossa cosmologia atual ainda não conseguiu responder qual é o tamanho total do universo. Além disso, ele pode ter um tamanho possível de ser medido, mas também pode ser infinito. Leandro Guedes, astrônomo do planetário no Rio de Janeiro, ele conta alguma coisa sobre isso. Por isso, os cientistas adotam o conceito de universo observável para tentar medir, pelo menos, o que conseguimos visualizar ou calcular. Eu vou deixar na descrição do vídeo lá no canal um link para você dar uma olhada sobre o tamanho do universo. Vou deixar lá e você dá uma olhadinha lá. Como as distâncias no espaço são exorbitantes, na casa dos trilhões de quilômetros, os cientistas usam o ano-luz para determiná-las. Um ano-luz corresponde à distância que a luz de um determinado objeto percorre em um ano, a 9,5 trilhões de quilômetros por ano. Meu amigo e minha amiga, medite um pouco sobre os números apresentados acima, ou melhor, no que eu descrevi. São enormes, não se consegue comparar com nada. Isso é em relação ao que se consegue alcançar com os mais poderosos telescópios. E Deus é muito maior que isso. Aliás, Ele é infinito. E talvez até o universo seja de tamanho infinito também. Ou no mínimo, imensamente maior do que os homens já tenham observado. Pois bem, além de Criador, Deus é também o nosso Salvador. É a origem da vida. É o inspirador da Bíblia e o escritor dos 10 mandamentos. Que coisa tremenda, maravilhosa. Temos que fazer um destaque daqui. De ser infinito, que criou do nada o universo. É tão grande que não cabe em nosso entendimento. Incomparável. Ele mesmo se tornou um ser humano para vir aqui nos salvar. Que coisa tremenda, queridos. Que notícia boa. Dá para meditar e conseguir entender algo assim do Criador do universo, tão grande, vir até nós como um semelhante a nós e morrer por nós? Mas uma coisa importante, esse ser foi o que originou a Bíblia. Ele inspirou profetas para que pudessem escrever o seu conteúdo que hoje está facilmente ao nosso alcance. Como que alguém tão grande, tão poderoso e tão inteligente em todos os seus atributos, ele é infinito, se dignou ao ser humilhado e se tornar um ser humano e também a levar homens a escrever uma mensagem a nós, a Bíblia? Pergunta isso aí, boa pergunta, né? E tem mais algo, ele mesmo escreveu parte da Bíblia, a parte mais solene de todas. Ele escreveu os 10 mandamentos. Êxodo 31:18, você pode conferir lá. Os escreviam, outros escreviam a Bíblia, mas os 10 mandamentos Deus redigiu Ele mesmo. Não deixou que homens redigissem. Por que Ele fez isso? Certamente porque essa parte da Bíblia era importante demais para dar a homens a incumbência de escrever. Se a mensagem da Bíblia é perpétua, imagine os 10 mandamentos. Eles são tão sagrados que Deus mesmo escreveu, e de tão sagrados e santos os colocou dentro de uma arca e ninguém poderia olhar para essas duas tábuas. Por isso esses mandamentos são tão perpétuos como Deus o é. Eles são o caráter de Deus, e sendo o princípio de como Deus pensa. Deus não deixou que algum homem
os escrevessem, seja porque deveriam ser escritos por aquele cujo caráter estavam descrevendo, seja porque se deveriam evitar qualquer mínimo erro possível por seres humanos falhos. Os escritores da Bíblia foram seres humanos, mas o autor foi Deus. Essa é a autoridade desse livro, portanto, muitíssimo respeito com ele. É um livro que devemos considerar como o que de mais solene existe aqui na Terra, e os 10 Mandamentos como a real e resumida descrição do princípio do pensamento de Deus, o seu caráter. O Deus infinito se revelou por meio da Bíblia. Por ela, dá para saber alguma coisa sobre como Deus é, como Ele pensa, como Ele age, quais os seus planos para o futuro e outras coisas, queridos. Lucas 4:27 ele vai dizendo assim, havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio. Além de aceitar a Bíblia como a palavra de Deus, a base de toda doutrina e padrão autorizado para nossas vidas, Jesus considerou-a um livro histórico. Ele se referia a seus personagens como pessoas reais que viviam em lugares reais e que se envolviam em eventos reais. Jesus mencionou Adão, Eva, Abel, Noé, Sodoma, Gomorra, a esposa de Ló, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Jonas, Zacarias, Isaías. Mencionou muitos deles como exemplos a seguir ou evitar, como um símbolo do que estava para acontecer ou como fonte doutrinária. Queridos, fica a pergunta para você, a pergunta especial. Você tem a Bíblia como um livro de história real ou de história fictícia? História que vai mudar a vida ou é só para contar passatempo? Desculpem, queridos, se eu não conseguir descrever ou narrar para você o assunto de hoje, como ele deveria ser, ou falar sobre o autor da Bíblia. É porque realmente é impossível falar tão precisamente desse Deus maravilhoso. Queridos, foi bom estudar com você, que Deus abençoe, um forte abraço. Amanhã temos mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.